Era uma noite sem lua, o céu encoberto por nuvens espessas que pareciam sufocar qualquer vestígio de luz. A escuridão era total, envolvente, o tipo de escuridão que faz a pele arrepiar e os sentidos ficarem mais alertas. O relógio marcava cerca de 11 horas da noite. E eu, Felipe, voltava para casa após um dia comum, sem imaginar o que estava prestes a presenciar. Ao chegar em casa, percebi algo estranho. A luz do corredor estava apagada, embora eu tivesse certeza de que a havia deixado acesa ao sair. Um desconforto inexplicável tomou conta de mim, mas decidi seguir em frente. Quando entrei no corredor, um frio percorreu minha espinha. A noite estava quieta demais, o tipo de silêncio que antecede algo assustador. Caminhei devagar pelo corredor até que meus olhos foram atraídos para o fundo do pátio, onde havia uma parreira de uvas e, em frente a ela, a casinha do meu cachorro. O que me chamou a atenção foi o brilho sinistro nos olhos do meu cão, refletindo a pouca luz disponível. Ele estava encolhido, com o corpo tenso e os pelos arrepiados, uma postura de puro medo que eu nunca tinha visto antes. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Muito errado. Decidi me aproximar, movido por uma curiosidade que superava o medo. Quando cheguei mais perto, vi uma figura atrás da casinha do cachorro, algo que jamais esquecerei. Ali, parado e me observando com olhos negros e frios, estava um lobisomem. Ele era incrivelmente musculoso, com um corpo que parecia esculpido em pedra, e sua pele tinha um tom cinza que se destacava, mesmo na escuridão. Eu fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Ele era imponente, muito maior e mais musculoso do que qualquer representação que eu já havia visto em filmes. Naquele instante, me lembrei do filme Cães de Caça, que eu costumava assistir com frequência. O lobisomem que estava diante de mim era assustadoramente parecido com o do filme, exceto por duas coisas. Ele era muito mais alto e infinitamente mais musculoso. Por um momento que pareceu uma eternidade, ficamos ali, nos encarando. Eu não sentia medo, mas uma surpresa e um choque que me deixaram sem ação. Minha mente corria, pensando nas histórias que já tinha ouvido sobre lobisomens e nas vezes em que ridicularizei quem acreditava nisso. Agora, eu estava diante de um, e ele era real, tangível e, de certa forma, fascinante. A realidade da situação começou a pesar. Eu sabia que, se o enfrentasse, provavelmente não teria a menor chance de sobreviver. Mesmo assim, a adrenalina me fez considerar pegar meu facão e atacá-lo, mas uma voz na minha cabeça me deteve. "Você não vai voltar", ela dizia. Com o coração ainda disparado, recuei lentamente até a porta, batendo para chamar minha avó, que abriu sem acender a luz, sem ter noção do que estava do lado de fora. Antes de entrar, olhei mais uma vez para o lobisomem. Ele ainda estava lá, imóvel, observando. Entrei e fechei a porta, sabendo que tinha acabado de passar pela experiência mais surreal e assustadora da minha vida. No dia seguinte, contei minha história para todos que conhecia, mas, como era de se esperar, fui tratado como louco. Me chamaram de demente, drogado, e disseram que eu estava vendo coisas. Mas eu sabia o que tinha visto, e nada do que dissessem poderia mudar isso. Este é apenas um dos muitos encontros que tive com o sobrenatural. Se você acredita em mim, há mais histórias que posso compartilhar, todas ligadas ao mesmo lobisomem que me observou naquela noite fria e escura. Era costume, todo final de semana e feriado, irmos ao sítio dos meus avós no interior de Minas Gerais. A casa era bem simples, porém, o clima lá era indescritível. Muitas árvores frutíferas, um rio maravilhoso para nadar e a boa e velha comida feita no fogão a lenha, com verduras e legumes plantados pelo meu avô, o senhor Ronaldo. Sempre tinha o franguinho caipira ou uma costela de vaca, muito bem cozidos pela vovó Matilda. Era sexta-feira da Paixão quando eu e meus pais fomos para o sítio. Chegamos por volta das 3 horas da tarde
e ajeitamos nossas mochilas nos quartos, pois passaríamos o feriado inteiro lá, voltando apenas no domingo à tardinha. Cumprimentei meus avós e alguns tios que já estavam ali. Fui logo pegando a vara de pescar para ir ao rio tentar pegar algo, mas minha avó Matilda logo me repreendeu. Natanael, hoje não é dia de fazer nada disso, é sexta-feira santa, temos que ficar quietos e em oração. Vovó era muito católica e para ela o ato de cozinhar na sexta santa já era um pecado, mas mesmo assim ela o fazia. No entanto, atividades como andar a cavalo, pescar ou qualquer outra coisa eram extremamente proibidas nesta data no sítio. Em respeito a ela, guardei a vara no cômodo dos fundos onde meu avô guardava suas coisas e decidi ir até a sombra de uma mangueira que havia por ali. Algo chamou minha atenção durante uma conversa entre meu avô, meus tios e meu pai. Eles pareciam sérios, falando sobre algo. Um animal muito grande parecia ter invadido o sítio e matado algumas galinhas e bezerros. Aproximei-me para ouvir melhor, mas eles logo perceberam minha presença e pararam de falar. Eu tinha 11 anos na época, então muitos assuntos eram meio que privados para mim. Porém, naquela noite, eu teria a prova viva do que eles falavam. Tínhamos acabado de jantar quando meu avô disse em tom de advertência: "Vamos todos ficar por aqui. Vou trancar tudo mais cedo hoje e evitar sair lá fora. Eu e o Rogério, meu pai, vamos tentar pegar o animal que está fazendo bagunça no meu sítio." Minha avó ficou em silêncio, sem dizer uma palavra. Minha mãe, Ana Paula, parecia preocupada, mas logo me colocou para tomar banho e disse ao meu pai para ter cuidado. Ele, sorrindo, respondeu: "Meu bem, o cuidado está em minhas mãos", enquanto segurava uma espingarda. Era por volta das 11 da noite. Eu estava deitado na minha cama quando ouvi algo que fez meus ossos vibrarem de tanto terror. Um uivo ao longe parecia sinal de que algo de outro mundo se aproximava do sítio. Era um uivo incomum. Claramente não era de cachorro, raposa ou qualquer outra criatura. O som era rouco, agudo e macabro. Lembro-me de sentir um frio na espinha e minha barriga doía a cada vez que aquele som se aproximava. Logo, meu pai, meu avô e alguns tios começaram uma certa movimentação do lado de fora. Eu os ouvia conversando e eles pareciam assustados. Então, ouvi disparos de armas de fogo. Foram vários, e eu me encolhia na cama ao som de cada tiro. Minha mãe veio onde eu estava e me abraçou. Minha avó também entrou no quarto com seu rosário, permanecendo em oração. Foi então que tive a infeliz ideia de olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Minha mãe tentou me impedir, mas logo abri a tranca da janela e com uma pequena brecha, vi o que meus tios estavam enfrentando junto com meu avô e meu pai. O que vi era aterrador. Aquilo era o próprio diabo. A poucos metros deles estava uma criatura de uns 2 metros de altura, em pé como um ser humano. Suas pernas pareciam quebradas devido ao formato estranho. Seu rosto era quase indescritível, coberto por pelos e grandes orelhas que quase cobriam os olhos vermelhos, brilhando à luz do luar. A criatura tinha pelos em algumas partes do corpo, mas lembrava muito um cachorro. Sua respiração era pesada, como se seus pulmões estivessem cheios de muco. Fiquei paralisado observando aquilo, até que minha mãe me tirou de lá e fechou a janela. "Você é louco? Quem sabe o que diabos era aquilo?" brigou ela. Logo depois, mais disparos foram feitos e ouvimos a criatura urrar de dor, saindo em disparada para a mata do sítio e sumindo na escuridão. "Era um lobisomem", dizia minha avó após terminar suas orações. "Satanás concede que essas coisas aterrorizem sítios e fazendas na Semana Santa para perturbar as criações de Deus", continuou ela. Era evidente o pavor estampado em seus rostos pálidos. O que parecia ser apenas uma lenda folclórica estava ali, bem diante de nós. Anos se passaram, e hoje, com meus 27 anos, ainda conto esse relato junto aos meus avós, que ainda estão vivos. Relembramos juntos, em uma boa prosa, o dia em que vimos o lobisomem. Aquela criatura nunca mais apareceu por ali, mas de uma coisa sabemos e afirmamos:
Não era apenas uma lenda. Com toda a certeza do mundo, há mais dessas bestas andando por aí, assombrando e talvez até tirando a vida de pessoas descuidadas e incrédulas. Aconteceu em 2016, para ser mais exata, no dia 17 de março. Minha filha, na época, tinha 4 meses. Morávamos no interior, a 13 quilômetros da cidade. Lá, onde vivíamos, havia apenas 3 casas, e um pouco mais à frente, cerca de 800 metros, ficava uma comunidade com mais 4 casas e uma igreja. Nessa comunidade, morava uma senhora que sempre contava que havia um homem que morava na cidade. Mas durante a quaresma, ele ia para o interior em busca de trabalho e ficava acampado em uma ervateira desativada. Ela desconfiava que ele era um lobisomem. Toda vez que eu a visitava, ela repetia a mesma história, dizendo para ficarmos de olho nele. No dia 17, fui passear na casa dela no final da tarde. Quando estava voltando para casa com minha bebê, ele passou por nós e ficou olhando com uma cara estranha. Eu me arrepiei toda, mas continuei caminhando. Quando cheguei onde morávamos, parei um momento na estrada para abrir o portão e, ao olhar para trás, vi que ele estava parado no meio da estrada, nos observando. Corri para casa com medo, fechei tudo e fiquei trancada lá dentro até meu marido chegar. Quando ele chegou, minha bebê, que estava dormindo, acordou e fui amamentá-la no sofá. Meu marido decidiu abrir a janela porque estava abafado. Na hora, nem lembrei que era quaresma e continuei sentada no sofá de costas para a janela. Minha filha começou a chorar. Não queria mais mamar e eu não conseguia acalmá-la. Foi então que comecei a ouvir uns rosnados lá fora. Perguntei ao meu marido o que era e ele disse que devia ser o cachorro do vizinho. Mas eu comecei a me arrepiar e quando me levantei, vi um cachorro enorme parado bem embaixo da janela. Dei um grito, segurei minha filha bem firme nos braços e disse ao meu marido: "Olha o lobisomem." Ele pegou a lanterna e a espingarda e foi até a janela. O bicho saiu correndo e ficou parado do outro lado da estrada, só olhando para a casa. Naquela noite, não dormi. Depois disso, sempre mantive a casa fechada. Nunca mais vi nada e o homem nunca mais apareceu por lá para trabalhar. Tenho certeza que era um lobisomem. Esse é um dos casos mais intrigantes que já foi contado pela minha sogra. Ela tinha por volta de 16 anos, morava na roça, e a família notava que estavam sempre sumindo galinhas, às vezes uma cabra, até que por fim um garrote. A situação estava ficando estranha. O curioso é que ninguém encontrava os restos ou ossos. Não achavam absolutamente nada, como diziam. A única pista era o barulho de algum bicho à noite, ou melhor, nas noites de lua cheia, antes dos sumiços. Acontece que, pela redondeza, dizia-se que existia um tal de Otacílio que, conforme contavam, batia na mãe, uma coitada, por sinal muito doente, sempre com hematomas. Ela era viúva, pois, segundo diziam, um cachorro do mato atacou o esposo, matando-o quando Otacílio tinha 18 anos. Muito pobres, moravam de favor, e era a mãe quem cuidava dos serviços da casa. Otacílio ficava sempre trancado, principalmente nas mudanças da lua. O interessante é que os boatos de que Otacílio seria um possível lobisomem se alastravam, até porque não era só na roça do pai da minha sogra que essas coisas aconteciam, mas também nas redondezas. Uma noite, o pai da minha sogra, Augusto, resolveu ficar à paisana por uns dias para ver se descobria algo. Por volta da meia-noite, numa noite de lua cheia, ouviu um uivo muito forte vindo de trás de uma moita. Ele foi até lá e viu uma coisa horrível, um ser meio lobo, meio gente, que cheirava mal. Assim que viu Augusto, o bicho arreganhou os dentes e avançou contra ele, que se pôs a correr pelo pasto até chegar em casa. Como era costume, sempre havia uma chaleira de água quente no fogão a lenha. Num impulso, ele entrou, pegou a chaleira e jogou a água fervente no tal bicho, que ganiu
e fugiu correndo pelo pasto. Augusto ficou imaginando o que seria aquilo. O interessante é que, no decorrer da semana, ninguém via nem a mãe nem Otacílio por lá. Decidiram então visitá-los para verificar o que tinha acontecido. Chegando lá, a mãe alegou que Otacílio estava doente e dormindo, mas, quando estavam se despedindo, ouviram um grito chamando pela mãe. Aí não teve jeito. Foram ao quarto e, para surpresa de todos, viram um jovem com o rosto e as mãos gravemente queimados e cobertos por faixas. Fica então a dúvida: Otacílio era o tal lobisomem? Se era ou não, nunca saberemos. O que se sabe é que, após as queimaduras, ele perdeu os movimentos das mãos e também parte de uma perna. Minha sogra apenas contou que, desde esse ocorrido, o fenômeno dos bichos desapareceu. A mãe e o filho se mudaram para a cidade. Eu mesmo cheguei a conhecer Otacílio já com idade avançada, e ele era realmente muito esquisito. Pálido, ficava sentado no alpendre olhando para a rua. Faleceu há uns 15 anos. Se essa história é verdade ou não, eu não sei. Só sei que por muito tempo foi contada pela minha sogra, Geralda. Eu tinha por volta de 6 anos de idade. Meu pai sempre saía à noite nos finais de semana para trabalhar, e ficavam apenas eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Na minha casa sempre tinha muitos gatos. Não sei por que diabos eles viviam dando cria em cima do nosso telhado, e eu sempre tive muito medo deles. Certa noite de final de semana, eu estava ajudando minha mãe a passar e dobrar roupas, enquanto meus irmãos estavam deitados no quarto. Em determinado momento, fiquei com a ideia fixa de que queria fechar a porta da cozinha, que dava para o quintal, mas estava com medo e pedi para minha mãe ir comigo. Trancamos a porta e voltamos para a sala. Nem 5 minutos depois, começou um barulho bem alto no telhado, como se algo grande e pesado estivesse pulando. De repente, um barulho ainda mais alto, como se aquela coisa grande tivesse pulado no quintal de casa. Todos nós ficamos gelados. Estava escuro. Houve 3 segundos de silêncio. E do nada, ouvimos um gemido. Nem sei descrever o som. Era tão alto e estranho, parecia que algo estava forçando para entrar. Minha mãe começou a gritar e eu também, desesperada. Num reflexo, corri e acendi a luz do quintal. Não consegui ver nada além de uma silhueta agarrada nas colunas que sustentavam a varanda, que pulou de volta para cima da casa, fazendo novamente aqueles barulhos pesados no telhado. Juro por Deus que isso aconteceu. Não faço ideia do que era, só sei que não era humano. O gemido forte e a silhueta definitivamente não eram humanos. Minha mãe e meus irmãos ainda se lembram desse dia. E por mais que meus irmãos fossem mais velhos, quando cheguei no quarto eles estavam cobertos até a cabeça, morrendo de medo. Eu tinha por volta de 6 anos, e naquela época morávamos de frente para um matagal bem denso.